boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia de balanço de últimos 12 semanas de situação epidemiológica ali na Cabo Verde. Ontem o país registra mais 41 casos positivos, 41 casos novos de novo coronavírus. Cabo Verde que está com 139 óbitos, mais de 14 mil casos positivos acumulados desde dia 19 de março de 2020. Hoje, o Dr. Jorge Noel Barreto já estaria conosco para bem fazer um balanço, uma resenha daquilo que tem sido essa pandemia ali na Cabo Verde. Não está passando o microfone para trazer detalhes, não está volta mais um bocado. Até já. Muito boa tarde a todas e todos. Vamos passar a fazer o balanço relativamente às últimas 24 horas e de seguida o balanço dos últimos 14 dias, como tem sido hábito, às segundas-feiras na conferência de imprensa. Nós tivemos a informação de que um total de 365 amostras foram analisadas entre PCR e teste rápido de antigênio, e desta análise nós tivemos conhecimento de mais 20 casos novos de SARS-CoV-2 em Cabo Verde. No Concelho da Praia foram 2 casos novos, Santa Catarina de Santiago 1, no Tarrafal de Santiago 4, em São Miguel 8, Paúl 1, Porto Novo 1, São Vicente 2 e Boa Vista 1. Em relação à taxa de positividade para estes 20 casos relativamente às amostras que foram analisadas, a taxa de positividade é de 5,6%. Em termos de casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 19, de ontem para hoje, 9 no Concelho da Praia, 2 em Santa Catarina de Santiago, 5 em São Miguel, 1 em São Filipe, 2 no Sal. Neste momento nós temos um total de 377 pessoas que estão em regime de isolamento, ou seja, são os casos ativos e que representam 2,6% do total de casos já notificados de SARS-CoV-2 em Cabo Verde. Em relação a altas, nós tivemos um total de 42 altas de ontem para hoje. Na Praia, 18. Em Santa Catarina de Santiago, 5. Tarrafal de Santiago, 2. São Lourenço dos Órgãos, 1. São Filipe, 3. Santa Catarina do Fogo, 2. São Vicente, 11. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 14.240 pessoas que já tiveram alta, o que representa 96,5% do total de casos de SARS-CoV-2 já notificados em Cabo Verde. Este total de casos já notificados é de 14.761. 78% são de pessoas que não tinham sintomas ou então sintomas muito leves e 22% são de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Este fim de semana não tivemos notícias de óbitos, ainda bem. De ontem para hoje também não tivemos conhecimento de óbitos por causa de Covid-19. Nós ainda estamos com um total de óbitos acumulados de 139, o que nos dá uma taxa de letalidade global de 0,94%. Em relação aos casos que estão internados nos hospitais, nós temos 6 no Hospital Agostinho Neto, aqui na Praia, sendo que 3 estão numa situação mais grave. No Hospital Batista de Sousa tinham 7 pessoas internadas, mas uma teve alta e estão neste momento com 6. E, de acordo com as informações, não há nenhum em estado grave. No Hospital de Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, estão 6 pessoas internadas. Uma delas está numa situação mais grave.
No Hospital de São Francisco de Assis, no Fogo, estão 2 pessoas internadas, todas elas estão estáveis, de acordo com as informações enviadas. E no Hospital João Moraes, em Santo Antão, e Ramiro Figueira, no Sal, não há ninguém internado por causa de Covid-19. Assim, nós temos um total de 20 pessoas que estão internadas nos hospitais por causa de Covid-19. Passando então agora para o habitual balanço dos últimos 14 dias, ou seja, do período de 1 a 14 de fevereiro, nós temos que um total de 9.196 amostras foram analisadas entre PCR e teste de antigênio, o que dá uma média de 657 amostras analisadas por dia, e nós tivemos um total de 645 casos novos neste mesmo período, o que nos dá uma média de 46 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 7%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 18 de janeiro a 31 de janeiro, nós tivemos um total de 10.675 amostras analisadas, com uma média de 763 amostras por dia. Nós tivemos um total de 1.022 casos novos neste período, o que dá uma média de 73 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 10%. Considerando que nós não temos assim tantas amostras pendentes, são cerca de 200 e poucas amostras pendentes, de acordo com as informações que nós temos. As amostras analisadas de ontem para hoje eram referentes ao dia 13, muito poucas do dia 12, portanto nós temos estado com um período de resposta muito bom, que tem estado a variar entre 24 e 48 horas. Nós pensamos que estes dados, pelo menos em relação aos últimos 14 dias e em termos de casos novos, não irá haver uma alteração significativa. Assim, nós entendemos que do período dos 14 dias anteriores, dos últimos 14 dias, em relação aos 14 dias anteriores, houve uma redução bastante significativa de casos novos, de cerca de 400 casos novos, uma diferença de 400 casos novos, e a taxa de positividade também reduziu de 10% para 7%. Provavelmente isso terá a ver com o reforço das medidas de prevenção por parte da população, pelas medidas também que foram instituídas pelo Governo e provavelmente por uma maior fiscalização do cumprimento dessas medidas e se calhar também, como já dissemos, uma maior atenção da população em relação ao cumprimento dessas medidas de prevenção. Em termos de taxas de incidência acumuladas nos últimos 14 dias, nos últimos 14 dias, por concelhos, nós temos neste momento 8 concelhos com taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias inferior a 25 por 100 mil habitantes. Na semana passada, quando fizemos este balanço, eram 6 concelhos, portanto nós tivemos mais 2 concelhos em que a situação epidemiológica melhorou e, portanto, passaram a constar também do grupo dos concelhos com menos de 25 por 100 mil habitantes no que toca à taxa de incidência acumulada. Boa Vista, 10 por 100 mil habitantes. Santa Cruz, que é um dos concelhos que estava com 50 por 100 mil, passou para 19 por 100 mil habitantes. Sal, 14 por 100 mil habitantes. Ribeira Grande de Santo Antão, que estava com 132 por 100 mil, agora está com 20 por 100 mil. São Lourenço dos Órgãos, que também estava com 73 por 100 mil e que agora está com 15 por 100 mil habitantes. Nós temos ainda São Salvador do Mundo, que estava com 198 por 100 mil habitantes, agora está com 12 por 100 mil habitantes. Os concelhos de Ribeira Brava, de São Nicolau e Brava não registaram nenhum caso, portanto essa taxa é de 0 por 100 mil habitantes.
Em relação aos concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, nós temos um total de 9 concelhos. Praia, que estava com uma taxa de 205, passou para 111 por 100 mil habitantes. Tarrafal de Santiago, que estava com 144 e agora está com 72 por 100 mil habitantes. São Domingos, que tem 84 por 100 mil habitantes. Santa Catarina de Santiago, que tinha 84 e agora tem 44 por 100 mil habitantes. Porto Novo, em Santo Antão, que tinha 60 por 100 mil habitantes e agora tem 30 por 100 mil habitantes. Paúl, que está com 133 por 100 mil habitantes. Ribeira Grande de Santiago, que estava com 175 e agora está com 58 por 100 mil habitantes. Maio, que estava com 336 e que agora está com 66 por 100 mil habitantes. Mosteiros, que estava com 293 e agora está com 43 por 100 mil habitantes. Em relação aos concelhos que estão com a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias acima de 150 por 100 mil habitantes, nós temos 5, o mesmo número da semana passada quando fizemos essa análise. São Vicente, que na semana passada, aliás, nos 14 dias anteriores estava com 476 e nos últimos agora está com 266. Houve uma melhoria, mas ainda é preciso melhorar mais. Tarrafal de São Nicolau, como todos sabemos, com a detecção dos casos, está com uma taxa de 753 por 100 mil habitantes. São Miguel, que está com 184 por 100 mil habitantes. São Filipe, que estava com uma redução, mas entretanto houve mais detecção de casos, passando de 69 por 100 mil para 168 por 100 mil habitantes. Santa Catarina no Fogo, que também teve uma maior detecção de casos, passando de 135 para 694 por 100 mil habitantes. A nível nacional, Cabo Verde tinha, no período de 18 de janeiro a 31 de janeiro, uma taxa de incidência acumulada de 181 por 100 mil habitantes e agora, nos últimos 14 dias, de 1 a 14 de fevereiro, tem 115 por 100 mil habitantes. Houve uma melhoria considerável. Em termos de óbitos, nós temos até este momento 5 óbitos acumulados neste mês de fevereiro. Em janeiro tivemos 21 óbitos, como já sabem. Temos que continuar a acompanhar a situação epidemiológica. Dos dados que nós temos disponível até o momento, voltamos a insistir que não nos parece ter aqui um efeito de uma possível introdução de variantes, embora nós não descartamos essa hipótese, mas os dados, pelo menos estes dados, não nos permitem, não nos dão informações no sentido de estarmos a ter aqui um efeito de variantes, pelo menos não até agora, mas continuamos a estar vigilantes, pelo menos em termos dos números e da notificação de casos, para que, se acontecer alguma situação anormal, mesmo não tendo ainda informações sobre a circulação de variantes em Cabo Verde, para que nós possamos ter uma ideia, embora amostras já tenham sido enviadas, de acordo com informações, estamos à espera dos resultados para saber o que é que se passa. Nós continuamos a insistir na importância da adoção das medidas de prevenção, porque, como nós podemos constatar na evolução desde o início de janeiro até agora, a adoção dessas medidas de prevenção pela população, o facto de não haver ajuntamento de pessoas desnecessário, e o facto também das pessoas cumprirem as regras de forma adequada, permite-nos ter uma situação mais controlada.
Se não houver cumprimento destas medidas, a situação pode descontrolar-se e poderemos ter mais casos graves e maior probabilidade de óbitos, que é algo que nós não desejamos. Nós aproveitamos ainda esta ocasião, tendo em conta que estamos na Semana do Carnaval, para fazer mais um apelo para que as pessoas evitem fazerem festas de Carnaval. Como já sabem, é uma medida que foi emitida pelo Governo para evitar este tipo de atividade, festas principalmente em casas privadas ou em sítios fora dos ambientes urbanos, para se conterem, para evitarem esse tipo de atividade. E também em relação à questão de cinzas, como sabem, não vai haver tolerância este ano. Infelizmente, é a situação que obriga-nos a abrir mão de festejar as cinzas como habitualmente se festeja. Nós apelamos às pessoas para evitarem essas aglomerações, porque nós não queremos que a situação volte a descontrolar-se como descontrolou depois do período do Natal e do ano novo, e do fim do ano. E nós gostávamos então de deixar aqui esse apelo, agradecendo pela vossa atenção da intervenção que foi feita agora. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Yolinda Freire, para a televisão de Cabo Verde. Comparativamente com muitos países, Cabo Verde, os dados parecem um pouco mais animadores, se assim posso dizer. Há uma evolução claramente positiva da pandemia. Eu gostaria que nos dissesse, falou aqui de que as pessoas estão a fazer a parte delas, a população está a fazer a sua parte. Eu gostaria de perceber o que é que o Ministério, que tipo de trabalho o Ministério tem feito no seio das comunidades e que tipo de estratégias vocês têm utilizado para ajudar a controlar a pandemia, neste momento, atualmente. Bom, as estratégias, por enquanto, continuam a ser essencialmente através da divulgação de informação pelas televisões e pela rádio também, e pelas plataformas da internet, das redes sociais, considerando que ainda também nós temos a restrição em termos da aproximação das equipas de terreno nas comunidades, embora havendo necessidade, ela poderá ser feita com as medidas de precaução que devem ser adotadas, mas neste momento está-se a rever toda a estratégia de comunicação e de sensibilização para precisamente ter mais impacto. Nós relembramos que, por parte do Ministério da Saúde, a nossa atitude é sempre uma atitude pedagógica. Infelizmente, nós não temos a atribuição de impor a ordem, não é a nossa atribuição. Nós apenas emitimos as informações técnicas, damos a conhecer a situação epidemiológica e fazemos a sensibilização para o cumprimento das medidas de prevenção como deve ser feito, e esperamos que as pessoas realmente tenham uma atitude cidadã e que possam realmente cumprir com as medidas que nós temos estado a anunciar desde o início. São essas atitudes que têm contribuído para a redução da taxa de positividade? Sim, nós acreditamos que com o descontrole que aconteceu depois da festa de Natal e do Ano Novo e do fim de ano, as medidas tiveram que ser realmente houve se calhar mais fiscalização, ou as pessoas começaram outra vez a adotar as medidas de forma mais rigorosa, porque já se notava realmente um certo relaxamento, e é aquilo que nós, ao anunciar as informações, os dados que estão a melhorar,
nós também pedimos às pessoas para que tenham calma, não é um momento ainda para baixar a guarda infelizmente ainda vamos ter que continuar a seguir essas recomendações, porque ainda não conseguimos vislumbrar um fim para esta pandemia, pelo menos ainda tão cedo. Mesmo com a questão das vacinas, a OMS tem estado a dizer que as pessoas terão que continuar a seguir as medidas de prevenção, porque ainda não sabemos, em relação, por exemplo, às variantes, não é? Já sabemos que algumas vacinas poderão não ter efeito nas variantes e, portanto, a adoção das medidas de prevenção continuam válidas, mesmo estando a vacinação a começar ou a maior parte da população a ser vacinada. Portanto, essas medidas terão que ser ainda adotadas com muito rigor se quisermos manter uma situação o mais controlada possível. Obrigada. Feitas as questões, terminamos com a conferência por aqui. Muito obrigada. O remédio para o SARS-CoV-2 está mesmo no comportamento e atitude no estudo de pessoas, dados apresentados nesse balanço feito mesmo a nível das últimas 24 horas e também das últimas 12 semanas é bastante animadores. Taxa de incidência baixa consideravelmente, assim como taxa de positividade ali na Cabo Verde baixa de 10% para 7%. Hoje o país registra 20 casos novos de SARS-CoV-2. Ao longo do mês de fevereiro, teve apenas 5 óbitos, comparativamente com o mês anterior, um número também bastante mais reduzido.